Me escuta? Olá, Guilherme. Escuto. Você me escuta bem? Perfeito, escuto sim. Bom, Dani, a Ah, gente vai começar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Antes disso, eu queria agradecer, já iniciar agradecendo pela sua participação, pela sua colaboração, na verdade. Eu imagino como deve ser difícil você ter uma agenda para, assim, né, dentre as inúmeras atividades que você desenvolve. E, eu quero agradecer imensamente pela oportunidade que você está dando de trazer esse assunto aqui para o nosso meio, né, para o nosso público. Antes de iniciar, Dani, tratar um pouco mais do assunto, vamos dizer assim, eu queria só dar uma contextualizada que eu acho que é importante. A nossa live estava marcada para o dia 11 de setembro, que era o Dia Nacional do Cerrado, mas houve uma impossibilidade e não conseguimos iniciar. Não só pela data, mas eu acho que pelo contexto. Hoje a pauta ambiental ela está tendo um contexto muito negligenciada, né? É, a gente pode perceber não só pela questão do cerrado, que era o nosso objetivo no dia, mas pelas próprias questões das queimadas que estamos presenciando agora no Pantanal. Né? Só para contextualizar as pessoas que não estão, talvez, tão inteiradas do assunto, Pantanal hoje ele teve uma área atingida pela queima de aproximadamente 20% do bioma. Isso é quase 20 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Além disso, o Parque Estadual dos Encontros das Águas, que é o principal santuário das onças pintadas do Brasil e que está do mundo, ele teve 70% da sua área queimada. Então, essa questão embora não seja diretamente correlacionada ao tráfico, mas eu acho que esses assuntos relacionados às pautas ambientais são fundamentais para serem tratados e serem difundidas, não é verdade? Bom, mas vamos falar um pouco sobre essa questão do tráfico. Eu queria iniciar pedindo para você explicar um pouco da Renktas para o pessoal, né, que não conhece. O que é a rede? Vocês estão aí há 20 anos trabalhando, tentando monitorar esse tráfico no Brasil, que ele ocorre aí por mais de 35 milhões de animais por ano. E eu queria que você iniciasse explicando um pouquinho da sua jornada, como é que você inseriu nessa temática, né? Qual foi a paixão que te trouxe até essa questão da Renktas e um pouco da trajetória da Renktas. ok, Guilherme. Você me ouve bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo sim, Dani. Bom, ok. Primeiro eu queria dar boa noite para você, Guilherme. Agradecer ao seu convite. É uma honra para mim participar dessa live aqui com vocês da Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Sanitaristas do DF e com certeza de outros lugares do Brasil que vão estar acompanhando essa live. Agradeço imensamente o espaço que a AES está concedendo a Renktas. Queria também dar boas-vindas e boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando essa live e dizer que a gente está super aberto à participação de todos, a trocar experiências, ideias, responder perguntas. Se alguma pergunta ficar sem resposta, vocês podem nos chamar no meu Instagram pessoal, que é @denergiovanini, ou no Instagram direto da Renktas, @Renktas, Renctas. E a gente começa respondendo, então, aí a sua primeira pergunta, que é sobre a Renktas. A Renktas é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. A Renktas é uma ONG brasileira fundada no ano de 2000, ou seja, está completando esse ano 20 anos de atuação no combate ao tráfico de animais silvestres. E ao longo desse período, ao longo desse tempo, nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma série de projetos, atividades e ações no Brasil voltados para o combate a essa atividade criminosa que tanto prejuízo, tanto malefício traz para a nossa biodiversidade, em especial para a nossa fauna silvestre. E a Renktas, ela atua em 4 grandes áreas, né, 4 grandes frentes de trabalho. Uma que é a educação ambiental, a primeira educação ambiental, que é
o modelo que nós entendemos ser o mais importante a ser desenvolvido no Brasil para se combater o tráfico de animais silvestres. Nós trabalhamos na produção e disseminação do conhecimento, principalmente através da publicação de livros, relatórios. Nós fomos a primeira organização no Brasil a combater o tráfico de animais silvestres. E, desde então, nós tivemos diversas publicações, e entre elas foi o primeiro relatório nacional sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil, que até hoje ele é um documento e ele é a base para a construção de inúmeras políticas públicas que são aplicadas, desenvolvidas e aplicadas no Brasil, tanto a nível federal quanto nos estados e municípios. Além da educação ambiental e a produção e disseminação do conhecimento, nós também atuamos em projetos destinados a treinar e a capacitar agentes públicos, ONGs e outras organizações da sociedade em geral para atuarem no combate ao tráfico de animais silvestres. E, por último, nós desenvolvemos algumas ações focadas na pesquisa e conservação de espécies ameaçadas pelo tráfico de animais silvestres, além de outros programas que são desenvolvidos pela Rentas, como o monitoramento virtual do tráfico de animais silvestres online, né? O tráfico que é realizado através das redes sociais. E esse é um trabalho que a gente já desenvolve há muitos anos, há 20 anos, e eu posso dizer para você que a gente já avançou bastante no Brasil no combate ao tráfico de animais silvestres, porém, nós ainda estamos muito longe, Guilherme, de se considerar numa situação confortável. Longe disso. Nós ainda precisamos avançar mais, há muito a ser feito, e é fundamental a participação da sociedade brasileira nesse processo. Bom, Denner, muito obrigado. Eu queria tratar um pouco dessa questão do tráfico por algo que me chamou muita atenção, na verdade. Quando eu fui tratar diretamente do assunto da Rentas, deixa eu só dividir um pouco melhor aqui a tela, pronto. Eu fui alcançado pela Rentas através de uma reportagem que foi veiculada no Fantástico, né? E não só eu, como milhares de pessoas também, acredito que ficaram chocadas com essa questão do tráfico de animais. E, na verdade, a partir do momento em que eu tive um pouco maior essa sensibilidade, eu fui buscar me informar, fui buscar algumas notícias, reportagens, e logo após aconteceu esse caso da Nage. Eu estou falando aqui diretamente de Brasília, e o caso da Nage também foi outro tema que veiculou no Brasil todo. Então, assim, um ponto que eu queria começar acerca dessa questão do tráfico é tentar entender, ou para as pessoas entenderem, qual é o caminho do tráfico de animais. Porque, pelo que eu vi, ele tinha um desenho antigamente dele ser comercializado nas grandes feiras livres, então a galera poderia comprar, né? Você ia na feira, você comprava uma banana, um abacaxi e um macaco, um biquinho. E hoje em dia parece que essa feira, eu não sei se ela ainda está nos mesmos moldes, mas me parece que não. E aí o que ganhou o grande espaço do próprio tráfico foi a internet. A internet, que ela é muito boa, que nos aproxima, que nos fez chegar até a Rentas, mas também que ligou essa ponte entre o traficante e a pessoa comum. E eu queria que você tentasse falar um pouco para a gente como que você viu ao longo desses 20 anos essa mudança, né, que a internet trouxe para a sociedade acerca do tráfico de animais, ou seja, da facilidade que a internet trouxe, e se ainda existe esse comércio, vamos dizer, local, esse comércio físico, né? Explica um pouco para a gente como é que a Rentas vem observando isso. Perfeito, Guilherme. Eu achei muito, muito importante, muito interessante essa abordagem que você fez, e você tocou aí em questões que são fundamentais para a gente compreender como funciona o tráfico de animais silvestres, né? Inicialmente a gente tem que falar que, como você disse, e é a mais pura verdade, a internet hoje ela se transformou na principal aliada dos traficantes de animais silvestres. E isso por duas razões. A primeira é que a internet se transformou na grande vitrine dos traficantes de animais,
porque através da internet, ao contrário de alguns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, quando esses animais eram comercializados em feiras livres, hoje esses animais é possível você encontrar nos grupos, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Pinterest, enfim, são inúmeras redes sociais que são utilizadas pelos traficantes de animais para alcançarem seus objetivos. Como eu disse, há alguns anos atrás, o tráfico ele acontecia, ele se desenrolava basicamente nas feiras livres, né? Como você colocou, principalmente nas feiras livres das médias e grandes cidades. Pessoas que de Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza vão se recordar das grandes feiras que existiam nessas capitais, e nessas feiras era muito fácil você encontrar animais silvestres, seja um papagaio, um passarinho, seja uma arara, ou uma tartaruga, ou um jabuti, enfim, miquinhos, todo tipo de animal silvestre você encontrava nessas feiras. Hoje, essas feiras continuam existindo, o tráfico nessas feiras também continua existindo, não tão assintoso, não tão exposto como era há alguns anos atrás, quando a sociedade, de certa maneira, até por uma questão de desconhecimento, tolerava o tráfico de animais, não via nessa atividade criminosa uma questão muito importante, que realmente fosse uma questão que devesse chamar a atenção das autoridades. Elas simplesmente vinham na feira livre alguém vendendo um miquinho, um papagaio, e achavam que ali era um pobre coitado que estava vendendo um bichinho para defender um trocado, ganhar um trocozinho. E a pessoa não sabia que as histórias que estavam por trás daquele animal, né? De como é o tráfico, de quantos animais morrem para aquele animal que está ali sendo comercializado possa chegar às mãos do consumidor final, tem toda uma história. E a Henkes cresceu desde o seu início trabalhando exatamente essa questão de contar essas histórias escondidas do tráfico de animais para a sociedade começar a compreender que para cada animal que está ali existe uma longa e triste história por trás. E, principalmente, que aquela pessoa que estava comercializando o animal ilegalmente, que ela não é um pobre coitado, um coitadinho, que está ali defendendo o seu ganha-pão. Muito pelo contrário, essas pessoas estão ali ganhando muito dinheiro às custas de um patrimônio que é de todos nós, da sociedade brasileira. E essas feiras ainda existem, mas, como eu disse, hoje menos com animais mais escondidos, com menos exposição, porque a sociedade, estando mais conscientizada, já reprova essa prática ilegal e denuncia, tem uma participação maior. E os traficantes, naturalmente, migraram para a internet. E por que a internet? Na internet você tem duas grandes vantagens para o traficante. A primeira como eu havia dito, é uma vitrine onde ele pode oferecer o seu produto, entre aspas, né? O animal, ele oferece a sua mercadoria, entre aspas, para o mundo, não só no Brasil, mas pelo exterior também. E a segunda grande vantagem para o traficante de animais silvestres é o anonimato que a internet propicia, porque a pessoa cria uma conta fake, um perfil fake, e ali ela faz toda a transação até que o animal seja enviado para a pessoa, ela receba o dinheiro, né, o pagamento pelo comércio daquele animal. E essas duas vantagens atraíram muito os traficantes de animais, que hoje estão ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais força na internet, e já há alguns anos a gente vem fazendo esse monitoramento, vem acompanhando esse constante e sistemático crescimento. E para entender um pouco o tráfico, Guilherme, é importante a gente lembrar que o tráfico de animais ele não é uma atividade isolada, ele é uma cadeia, é uma corrente, né, uma correia que começa lá na ponta. O primeiro elo dessa corrente são geralmente comunidades carentes, comunidades vulneráveis, com situação socioeconômica difícil, onde às vezes as pessoas não têm muitas oportunidades,
e geralmente são comunidades pobres que vivem muito próximas de áreas de grande diversidade biológica, com grande diversidade de plantas, de animais, e então os traficantes se aproveitam dessa vulnerabilidade econômica dessas comunidades para cooptar essas pessoas para entrarem na cadeia do tráfico. E eles acabam sendo o primeiro elo, que são os coletadores. Eles entram na mata, capturam os animais e trocam esses animais ou por um alimento, ou por uma roupa, ou por um trocado, uma quantidade muito pequena de dinheiro. E o segundo elo dessa cadeia é o intermediário, que é a pessoa que faz esse contato com essas comunidades e depois transporta esse animal até os grandes centros e entrega para o traficante de animais silvestres em si, que é o terceiro elo. Este, sim, se utiliza das redes sociais para poder, então, vender o animal e fazer com que o animal chegue até as mãos do consumidor final. E esse animal vai chegar às mãos do consumidor final através do quarto elo, que é o distribuidor, o entregador, que são as pessoas que são encarregadas a irem até o comprador, levar esse animal, entregar esse animal e receber o dinheiro. Isso estou falando nos grandes centros, né? Porque uma grande parte também do tráfico ele é feito pelos correios, é feito pelas empresas de transporte privada e as empresas de encomenda que fazem a entrega desses animais que são comercializados ilegalmente. E por último elo, por fim, você tem o consumidor final. E esse consumidor... Oi? Desculpa, é porque deu uma travada aqui, voltou. É porque tinha travado a sua imagem aqui. Pode continuar. Ah, perfeito. Tinha parado, mas o som estava indo? Não, o som estava indo, deu só uma travada na imagem. Perfeito. Então, para finalizar, você tem um consumidor final que, comprando o animal ilegalmente, ele está favorecendo um comércio extremamente danoso para o meio ambiente, extremamente danoso socialmente, extremamente danoso economicamente, e muitas vezes as pessoas ignoram que de cada 10 animais retirados da natureza, apenas um chega às mãos do consumidor final. 9 vão morrer ou durante a captura ou durante o transporte, até porque as condições que esses animais são transportados são extremamente cruéis. E, além disso, a pessoa, muitas vezes, adquire um animal silvestre e depois solta esse animal, não quer ficar mais com esse animal, solta em locais que não deveriam ser soltos e causa um problema ambiental muito grande. No Brasil, a gente tem um problema relacionado diretamente ao tráfico de animais, que são as espécies invasoras. E, então, é uma cadeia de situações negativas que você tem quando a pessoa entra na natureza para retirar esse animal ilegalmente. Exato. Denner, uma coisa que é importante o pessoal entender, você desenhou muito bem essa cadeia, que de fato é uma cadeia, né? E é uma cadeia que movimenta muito dinheiro. Mesmo tendo essa triste realidade que o tráfico de animais, para cada 10 animais, 9 morrem no caminho, ou seja, não chegam na mão do consumidor final, ainda assim esse mercado é um terceiro ou quarto maior mercado do mundo, né? Mercado ilegal do mundo. E aqui no Brasil, a nossa realidade é que movimenta mais de 35 milhões de animais. E essa questão social, eu acho que é importante a gente dar uma visualizada, porque, na verdade, o custo do animal para o traficante é muito barato. E, de fato, o traficante enxerga esses animais como mercadorias. Os animais, na grande maioria das vezes, são capturados ilegalmente na natureza, então não tem nenhum custo. E somente tem esse custo do transporte, que eles são capturados, assim, eles são carregados de maneira muito precárias. Eu queria fazer esse link dessa questão do transporte com duas coisas. A primeira que você trouxe e abordou, que é essa questão dos correios. A grande linha que, né, pelo que eu pesquisei, você pode complementar, claro, é que os animais silvestres são resgatados da grande parte da natureza nos estados ou nas regiões mais pobres. Então,
principalmente região do norte, mas região também do centro-oeste e nordeste, né, onde tem os biomas com uma vasta biodiversidade, e eles são muitas vezes levados para a região sul, para a região sudeste. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, é que como eles vão chegar até lá? Por um momento, eles chegam mesmo por uma condição precária, às vezes de ser carregado numa mala de um caminhão ou de um ônibus, mas muitas vezes eles são transportados pelos correios. E hoje os correios, eles são talvez os correios e as transportadoras em geral, talvez seja uma das grandes oportunidades que os traficantes conseguem para poder fazer com que esses animais cheguem até os consumidores, né? Porque imagina, se não existisse essa oportunidade, por exemplo, quem quisesse de São Paulo, quisesse adquirir um animal endêmico do norte, da Amazônia, ele teria que ou ir até lá, ou buscar alguém que ele conheça, enfim. E pelo serviço de correios, ele pode facilmente colocar um réptil ou né, uma serpente, algum animal que não canta, algum animal que aguenta ficar 2, 3 dias sem beber água, e ele é transportado pelo serviço de correios ou pela transportadora. Nesse trabalho todo que você já teve pela Renktas e que você já visualizou, vale lembrar também um dado que eu tinha anotado aqui, que o Denner ele já viu milhões, né? Você está em mais de 200 grupos de WhatsApp, recebe milhões de mensagens, milhares de mensagens por dia. Então eu queria que você falasse um pouco desse transporte dos animais silvestres hoje, que vem acontecendo pelas transportadoras, e qual é o papel que a Renktas hoje vem desenvolvendo em apoio para que combata isso dentro das próprias transportadoras. Então, assim, qual é hoje o papel do correio ou de uma transportadora privada para que ela pare de contribuir, de ser conivente com o tráfico de animais? Correto. Então, Guilherme, essa questão do transporte, ela funciona mais ou menos dentro eu diria, de um sistema de logística próprio do tráfico de animais silvestres. Esse sistema, ele consiste em você translocar do ponto A ao ponto B uma quantidade X de animais, geralmente uma quantidade razoavelmente grande. Vou tentar exemplificar. Você tem o traficante, os traficantes, eles normalmente, eles são especializados em algumas espécies. É muito difícil você encontrar o traficante que vende tudo. Você até tem traficante que tem uma quantidade grande de animais, de variedade grande de animais para vender, esses já são os caras que estão lá na cidade. Mas, geralmente, os intermediários, que são esses que vão buscar os animais e que têm o contato com as comunidades, são pessoas que, digamos, que se especializam em determinadas espécies. Então, você tem um cara que basicamente lida com iguanas, o outro que lida com miquinhos, o outro que lida com papagaios, e ele já sabe mais ou menos onde esses animais se reproduzem, onde esses animais habitam, ele conhece, ele conhece as comunidades que estão no entorno dessas áreas de nidificação, de reprodução desses animais, e ele tem os contatos nessas comunidades. Então, geralmente, quando ele transporta o animal, geralmente são em lotes grandes, de 100 animais, 200 animais, tem lotes de 1.000, 2.000 animais, principalmente pássaros. Não é raro a Polícia Rodoviária Federal apreender carregamentos com 1.500, 2.000 exemplares de aves. Isso acontece com uma relativa facilidade no Brasil. Então, essa pessoa transporta em lote esse animal da natureza para o ponto B, que seria um grande centro. Nesse grande centro, e esse transporte do ponto A, que a gente chama de ponto de coleta, que é o local de natureza, para o ponto B, que é geralmente um grande centro urbano, esse transporte entre A e B é normalmente realizado por meio de transporte de cargas, empresas de entrega de cargas, por caminhoneiros. É muito comum você ter esse transporte realizado por caminhoneiros pelas estradas do Brasil. E você também tem
a utilização dos correios. Os correios, as empresas de transporte de cargas, geralmente você tem algumas espécies que são mais comuns, né, tanto nos correios como nas empresas de transporte de carga, que é, como você disse, animais que não fazem barulho ou animais que tenham uma capacidade de resistir grande a um transporte de 2, 3 dias sem se alimentar e sem beber água. Geralmente, nesse grupo você tem os répteis, você tem, por exemplo, as iguanas, você tem também as tartarugas, que mais? As serpentes, escorpiões, que são animais, espécies mais resistentes, né? E que aguentam um transporte de 3, 4 dias, ou às vezes até um pouco mais, sem uma alimentação ou sem ter acesso à água. Uma vez que os animais alcançam o grande centro, eles começam, esses lotes, a serem pulverizados nesses grandes centros. E aí eles são, geralmente, comercializados porta a porta, ou seja, sai do traficante e distribuidor, ele sai direto para as mãos do consumidor final, e aí, geralmente, nessa conexão do ponto B para o ponto C, o consumidor final, são utilizadas os correios, novamente, para o caso de répteis, algumas espécies de anfíbios, algumas espécies de serpentes, são utilizados as empresas de transporte, os correios, os animais são entregues pessoalmente, geralmente em estações de metrô, por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o metrô é muito utilizado pelos traficantes de animais como locais de entrega. Então, a pessoa marca numa estação de metrô com o comprador vai lá, entrega o dinheiro, recebe o animal geralmente embalado numa caixa e cada um segue o seu caminho. E também há um envio, aí a gente já está falando do tráfico internacional, que é o envio de animais brasileiros para o exterior. Geralmente, esse envio ele também se dá em grande parte pelas rodovias, principalmente nas regiões de fronteira seca do Brasil, por exemplo, na região sul, nas fronteiras com o Paraguai, Uruguai, Argentina, nas fronteiras com a Bolívia, com a Colômbia, no extremo norte com o Suriname, Guiana. Os animais saem do Brasil através também de estradas e são, então, encaminhados para o mercado internacional. Dentro do Brasil ainda, você ainda tem o transporte fluvial, que, por exemplo, na Amazônia é muito comum, né? As estradas da Amazônia são, em grande parte, estradas de água, são os rios, então também esses animais são transportados pelos rios, e também ligando grandes centros às empresas de transporte de passageiros, né? As empresas de ônibus. Com a empresa de ônibus, por exemplo, a Rentas, você perguntou da ação da Rentas, nós fizemos uma parceria muito exitosa, que trouxe um sucesso muito grande com o grupo Itapemirim. Nós conseguimos fazer uma parceria de longo tempo, onde nós treinamos e qualificamos todos os funcionários do grupo Itapemirim, que atuam em cerca de 2.000 cidades no Brasil, e o grupo Itapemirim, que tinha os seus ônibus utilizados pelos traficantes de animais, conseguiu efetivar uma grande redução no número de ônibus apreendidos ou de ônibus parados pela fiscalização ambiental, em função de ter animais no bagageiro, o que é uma situação que era muito comum. Então, a gente sempre procura trabalhar com os parceiros no sentido de colaborar para diminuir esse fluxo de transporte de animais silvestres no Brasil. Denner, tem um ponto que é importante, até aqui no chat eu estou acompanhando, perguntaram que são as questões das penalidades, né, para o traficante. Hoje, um fato que é relevante, existem 2 pontos que me chocaram bastante. Um é que não existe uma penalidade diferenciada para o grande traficante ou para o pequeno, ou seja, se você tem um passarinho na gaiola andando, ou se você tem um lote, igual você falou, com 100, 200, 1.000 animais, não existe uma diferença.
entre uma penalidade ou outra, né, uma pena ou outra. O crime, você vai ser enquadrado ali no mesmo crime. E outro ponto também que me chocou um pouco é como a lei é branda, ou seja, como a lei ela é oportuna, vamos dizer assim, aos traficantes. Porque um dos pontos que eu percebi que é muito, que é, né, que é nítido, e até depois a gente vai entrar na reportagem, mas na reportagem foi abordado também, são as multas. Então são penalidades administrativas, que nenhum traficante vai pagar a multa, isso é uma realidade do Brasil. Um traficante, ele abre uma multa, aí tem lá 10, 20 mil reais, ele nunca vai pagar essa multa. E essa questão de que ele não vai pagar, ele fica inativo no cadastro do governo federal, sem poder prestar um serviço, um contrato com o governo, que também não é interesse do traficante. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão das penalidades, e aí até combinando com uma pergunta, se você, a Renktas, né, ou vocês estão acompanhando, ou vocês já tentaram desenvolver projetos de lei para endurecer as penas aos traficantes de animais. Correto, o Guilherme. De fato, na questão da legislação, infelizmente, nós somos obrigados a dizer que, no Brasil, o tráfico de animais silvestres é um crime que compensa. E compensa por várias razões. A primeira delas é que a nossa legislação, de fato, é muito branda, ela não faz diferenciação entre o pequeno ou grande traficante, ou entre a pessoa que compra ou a pessoa que vende, e, às vezes, você tem uma dificuldade de aplicabilidade da legislação. Isso acontece principalmente porque a penalidade, as penalidades para o crime de tráfico de animais silvestres são duas. Você tem a primeira penalidade, que é a criminal penal, onde você tem uma pena de reclusão até 1 ano de pena de reclusão, e você tem uma segunda penalidade, que é uma penalidade administrativa, que é uma multa que varia de R$500 a R$5.000, dependendo se a espécie apreendida é ameaçada de extinção ou não. Se ela não for ameaçada de extinção, geralmente a multa é aplicada em torno de R$500 e pode chegar a R$5.000 se é uma espécie que encontra-se ameaçada de extinção. O grande problema não está nem na nossa lei ambiental. O problema é que no nosso Código Penal, os crimes até 4 anos de reclusão são considerados crimes de menor poder ofensivo. E isso permite que a justiça faça uma comutação dessa pena, transforme esta pena de reclusão numa pena de prestação de serviços à comunidade. Então, o traficante que é preso ou que é detido com animais, apanhado com animais silvestres, o máximo que vai acontecer com ele é fazer um termo circunstanciado, um registro um boletim de ocorrência na delegacia, e ele vai ser condenado a, no máximo, a uma prestação de serviço comunitário numa instituição pública ou numa instituição, numa ONG, ou vai ser condenado a assistir uma palestra ou a distribuir uma cesta básica. É o máximo que vai acontecer. E se ele reincidir no crime, não existe previsão legal para você aplicar, por exemplo, a perda da condição de ser réu primário. Isso no tráfico de animais, infelizmente, não acontece. Então, e aí a segunda questão, que é a pena pecuniária, a pena administrativa, que é a multa, ele não paga porque, como você falou, ele não pagando a multa, não vai acontecer nada no dia a dia dele, não vai impactar em nada o dia a dia do cidadão que foi pego comercializando, comprando ou vendendo animais silvestres. Porque essa pena, ela vai ser inscrita, essa multa vai ser inscrita no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal, e a pessoa, o máximo que acontece com ela é ficar impedida de realizar contratos com o governo federal. Então, isso no dia a dia do traficante de animais realmente não muda nada. Nós estamos conversando, eu digo nós, a Renktas, com diversos parlamentares no sentido de mudar alguns aspectos da nossa legislação.
nós gostaríamos de que a aplicação da multa ela pudesse causar um impacto real no cotidiano do cidadão, como, por exemplo, a inscrição do nome dessa pessoa no SPC. Uma vez inscrito no SPC, essa pessoa vai ter dificuldades de crédito e ela vai ter que correr atrás para pagar essa multa. Então, é até interessante que a multa fosse até um pouco menor para que a pessoa realmente pudesse pagar, despender esse dinheiro, porque não adianta você colocar uma multa absurda que a pessoa nunca vai pagar. Então, você tem que ter uma dosagem de multa onde que seja viável o pagamento, mas que também tenha um poder educativo, um poder de inibir outros atos de comércio de animais silvestres. A gente já tem alguns projetos de lei em andamento no Congresso Nacional, no sentido de você mudar um pouco a nossa legislação para tornar ela mais efetiva, mais eficiente. Tem um projeto de lei que foi apresentado recentemente para tornar os crimes de tráfico de animais, pessoas que já forem reincidentes, elas terem uma penalidade maior. Também tem um projeto de lei recentemente apresentado para tornar a penalidade maior para quem introduz no país espécie nociva ou perigosa, como é o caso da naja de Brasília, espécies peçonhentas que possam causar danos à saúde pública. Então, você já tem alguns projetos em andamento. É claro que os projetos de lei eles são muito morosos, demoram muito, demoram anos. Nós, inclusive, na Rentes, nós estamos com uma campanha de voluntariado virtual. Quem quiser ser um voluntário da Rentes, é só acessar o nosso site, para que a gente possa fazer um trabalho de militância virtual, de ativismo virtual, para poder pressionar os parlamentares para que eles acelerem a tramitação dessas matérias, desses projetos de leis, para que nós tenhamos uma legislação melhor, mais aperfeiçoada e, principalmente, mais efetiva para o combate ao tráfico de animais silvestres no Brasil. Você tinha me feito uma segunda pergunta que era a respeito... Não, foi a respeito dessa questão das políticas para endurecer as penas. Perfeito. Okay. Daniel, só para um adendo importante, falando um pouco da reportagem do Fantástico, quem não viu depois puder assistir, mas uma coisa que chamou a atenção é que aquele traficante, não sei se ele é o único, mas deve ser um dos poucos traficantes presos, ele, na verdade, acabou sendo preso não por uma questão direta do tráfico, né? Mas porque ele já respondia por um crime de homicídio e também eu acho que teve crimes tributários. Então, assim, reiterando que essa questão do tráfico de animais não foi talvez o principal ponto. Inclusive, ele foi preso, né? Ele respondeu e o próprio procurador acreditou na sua, como eu posso dizer assim, na sua boa vontade, na sua inocência de 20 anos de traficante, que ele não iria traficar mais. E depois ele foi pego com uns miquinhos, filhotes de miquinhos, no bagageiro do carro. E eu acho assim, só uma questão, tratando ainda dessa questão dos grandes, passando, na verdade, dos grandes traficantes para os pequenos, ou pode ser para o crime naturalizado, mais naturalizado, vamos dizer assim, uma coisa que a gente acaba enxergando com muita facilidade na internet são as pessoas, em grandes casos, humanizando ou naturalizando o tráfico. As pessoas, às vezes, pegam um animal pequeno, um filhotinho independente da sua espécie, e eu vejo isso, é muito comum você achar isso na internet, e as pessoas exibem mesmo, no Instagram, nas suas redes sociais, mostrando, olha, esse aqui é o meu filhotinho. E não consegue enxergar por trás que ele é um crime, né? Tem o traficante que, de fato, está dentro dessa cadeia, mas tem também a pessoa que está cometendo um crime, que é esse crime contra a liberdade dos animais. E vendo um pouco, em uma das lives, você tratando com os biólogos diretamente, que me chamou muita atenção, e eu estou presenciando isso diretamente no meu cotidiano, que são essa parte do crescimento dos animais. A gente não vê ninguém postando uma foto de um macaquinho grande,
de um pássaro grande. Porque ele, enquanto ele é pequeno, ele é bonitinho, ele é fofinho, mas depois, com o tempo, a pessoa cria, o animal ele cresce, ele se desenvolve, ele vai ficando velho, e ninguém tem interesse de cuidar, perde-se a paixão, perde-se o amor por ele. Além disso, esses animais, grande parte das vezes, estão desnutridos, porque as pessoas que traficam não têm o menor conhecimento do que aquele animal faz, né? Do que aquele animal come, como é que é o... Alguns animais têm hábitos noturnos, alguns animais eles têm uma alimentação diferenciada. Vale lembrar que na natureza esses animais muitas vezes eles possuem atividades diárias. Então, por exemplo, os pássaros, eles possuem uma atividade diária de voar metros ou às vezes até quilômetros. E quando você priva dessa locomoção, das atividades diárias dos animais, além de você estar gerando uns maus tratos, vamos dizer assim, de forma direta ou indireta, existe essa perda da paixão. E aí o que eu queria conversar contigo agora, tratando um pouco mais dessa questão, vamos dizer assim, mais humanizada. O que você vem, se você também tem essa opinião, se você vem percebendo que as pessoas tentam, nas grandes maiorias, humanizar os animais enquanto eles são pequenos, e depois esses animais acabam virando grandes problemas. E aí ocorre de você abandonar esses animais de forma irregular na natureza, enfim. Exato. Você tocou numa questão que é muito importante a gente abordar, é muito importante a gente falar, Guilherme, que é essa situação de muito abandono dos animais e também de maus tratos, né? A questão do abandono, ela acontece muito por isso que você falou, que todo mundo compra um animal silvestre quando ele é um filhote, né? Os traficantes vendem filhotes, até mesmo por uma estratégia, digamos, se é que a gente pode afirmar isso, né? Que é uma estratégia de marketing do traficante de animais. Ele utiliza o fato do filhote, todo filhote é muito bonitinho, é muito fofo, seduz quem está ali na frente do filhote, seja um filhote de macaquinho, um filhote de uma arara, enfim, qualquer bichinho filhote, ele é muito, muito atrativo, tem um apelo emocional, desperta um interesse, uma admiração muito grande nas pessoas. O problema é que esses animais, eles crescem, esses animais se tornam agressivos com o tempo, porque são animais retirados da natureza, são animais que têm o seu, na sua genética, têm no seu comportamento, a sua natureza, digamos assim, né, selvagem, né, que são descendentes de animais que nasceram e passaram milhares e milhares de anos em vida livre. Então, quando você pega um animal desse, né, o animal, um macaco, por exemplo, um macaco prego, que meio que às vezes tem virado febre em alguns lugares no Brasil, o filhotinho ele é muito bonitinho, mas esse animal, quando ele cresce, principalmente quando ele entra numa fase de reprodução, ele pode se tornar um animal muito agressivo. Então, ele pode atacar as pessoas, ele pode morder, pode arranhar, enfim, causar acidentes, e causam acidentes sérios. A gente sabe que já teve muitos acidentes sérios com esses animais, ou então papagaios ou araras, que quando crescem, começam a fazer barulho, as pessoas já não querem mais esses bichos, e aí soltam em qualquer lugar. Entra a questão aí das espécies invasoras, que é um gravíssimo problema, ou então entregam esses animais para um cetas, para um zoológico, e querem se livrar, né, do problema que elas arrumaram. Isso demonstra, primeiro, um egoísmo do ser humano de querer ter um animal silvestre para, talvez, suprir uma necessidade pessoal, uma necessidade afetiva, uma carência pessoal de algum aspecto da sua vida, e enxerga no animal silvestre uma companhia adequada para isso. E não é. Na realidade, o animal silvestre ele tem a sua própria biologia, ele tem o seu próprio comportamento, ele tem uma alimentação que você tem que estudar muito bem qual é essa alimentação. O custo de manutenção de um animal silvestre, se você for dar a atenção
ou suprir minimamente as condições de bem-estar desse animal, é um custo muito elevado. Você tem que ter recintos especiais, recintos grandes, você tem que ter um acompanhamento permanente de um médico veterinário ou de um biólogo, você tem que ter uma alimentação adequada, e nada disso é barato. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem um total negligenciamento e negligenciam essas questões, e o animal sofre muito, né? E quando as pessoas devolvem esses animais, seja para um CETAS, para um zoológico, para o IBAMA, seja lá o que for, porque não querem mais ficar com eles, esses animais, primeiro que eles já estão habituados à convivência humana, eles dificilmente poderão ser reintroduzidos na natureza. Eles provavelmente vão ser condenados a passar o resto da vida atrás de uma jaula, atrás de uma grade. Porque às vezes as pessoas acham, eu devolvo para um CETAS ou para um zoológico e depois eles soltam esse bicho em qualquer lugar. Não, não é assim que funciona. Porque o animal, primeiro você tem as questões sanitárias, né? Da mesma maneira que é perigoso você retirar um animal silvestre da natureza sem nenhum tipo de controle sanitário, também é muito perigoso você reintroduzir um animal silvestre na natureza sem ter esse cuidado sanitário. E normalmente o animal que está nas mãos, na companhia do ser humano, o animal silvestre, ele por conta dessas situações como má alimentação ou inadequação do recinto, ele é um animal estressado, ele é um animal com baixa imunidade, ele é um animal que já está contaminado por algumas doenças que podem ser transmitidas para outros animais, caso ele seja solto. Então, o destino final dele é quase sempre ser condenado ao cativeiro eterno até que ele morra, porque não dá para fazer a soltura dele de volta à natureza. E também a questão do custo, né? É muito caro você transportar um animal de volta à natureza. Os programas de reintrodução são programas caros, dispendiosos, e que você precisaria ter muito recurso para atender, e infelizmente nós não temos. E mesmo que tivesse, nem todos poderiam ser reintroduzidos no seu habitat. Então, é muito importante que a gente alerte a sociedade para que ela pense nisso, reflita sobre essas questões antes de comprar o animal, que não compre por impulso, mesmo que seja um animal legalizado. No Brasil, você tem criadores autorizados pelo IBAMA para diversas espécies de animais. A pessoa pode comprar um animal silvestre devidamente legalizado, mas mesmo o animal devidamente legalizado, a pessoa tem que refletir primeiro. É como um gato, um cachorro. Se você tem condições ou não de manter aquele animal. Você tem que entender que aquele animal vai crescer, que aquele animal vai dar despesas, e que, ao contrário de cão e gato, muitas vezes a adaptação de um animal silvestre, principalmente que vem do tráfico, o animal que sai diretamente da natureza, a adaptação dele a um ambiente doméstico é uma adaptação muito difícil. Em muitos casos, até impossível, dependendo da idade com que o animal é retirado da natureza. Então, são reflexões que as pessoas deveriam se fazer antes de comprar um animal silvestre legalmente por impulso. Bacana, Denis. Só algumas observações que eu tinha anotado aqui. A primeira é essa questão de quando você vai adquirir um filhote. Para você adquirir um filhote, as pessoas às vezes não conseguem entender de onde veio esse filhote. Na verdade, esses filhotes eles são adquiridos matando as mães, porque nenhuma mãe, independente de sua espécie, vai entregar o seu filhote de assim mão beijada. Então, os traficantes acabam matando as mães. Elas matam as mães para poder capturar os filhotes e colocar os filhotes nessas condições. Um trabalho muito interessante da Henctas agora, e eu acho que culminou também com a nossa, pelo menos com a minha percepção dessa questão do tráfico, é nesse momento de pandemia, que a Henctas começou a divulgar uma série de animais que estavam de quarentena há muitos anos, ou há muitos dias, vamos dizer assim, né? Então, uma reflexão que eu acho que cabe é que nós de quarentena sofremos muito, né? E isso a gente ainda tem internet, a gente ainda tem um contato minimamente para poder ir no mercado, alguma coisa assim. Imagina um animal que ele é capturado, ele vive, ele vai estar sendo destinado ali a viver de quarentena,
a um total isolamento, e a gente vê coisas absurdas das pessoas na tentativa ou no pensamento de que vai minimizar a dor do animal. Eu vi vídeos de pessoas colocando música no celular para o passarinho ficar escutando para ele poder cantar. Como se isso diminuísse um pouco da dor ou do sofrimento daquele animal que ele foi fadado ali a ter a sua liberdade tirada. E aqui, respondendo a questões das perguntas, eu vou fazer esse link, porque você também já iniciou essa conversa, que é essa questão dos criadores legais. Hoje, a nossa legislação, eu particularmente não gosto, não tenho vontade de ter um animal silvestre, independente de qual for a sua origem, mas a nossa legislação permite a criação legal e a comercialização legal desses animais. E aí o que eu queria conversar um pouco contigo, porque existe uma teoria, não sei se é bem uma teoria, mas uma hipótese, vamos dizer assim, que uma das formas de acabar com o tráfico ou minimizar o tráfico é por meio aí dos criadores legalizados. Embora vale lembrar também que os custos são muito maiores, então um papagaio, por exemplo, chega a custar 5, 6 vezes mais de um criador, mas existe essa hipótese, essa discussão de que o criador legalizado, o criador amador, eu não sei como é a terminologia adequada, seria um caminho para poder acabar com o tráfico. E eu queria saber um pouco a sua opinião, porque essa discussão ela é muito forte, porque as pessoas, pelo menos é na minha visão, acabam tendo um pouco um sentimento de que o animal silvestre pode virar um pet, assim como um cachorro, assim como um gato é. Que na minha visão ele não consegue ser, fisiologicamente, geneticamente ele não foi criado, não nasceu com essa função, mas é uma discussão, uma vertente muito forte, né? E no Brasil isso já movimenta, querendo ou não, um negócio, eu acredito que a Rentas esteja monitorando isso também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos criadores legalizados e qual é o posicionamento hoje da Rentas, se concorda ou não, e qual seriam os caminhos para que esses criadores não virassem, vamos dizer assim, traficantes maquiados, vamos dizer assim, tráficos maquiados mesmo de comércio legalizado. Correto. Essa questão que você abordou, Guilherme, é uma questão bastante importante, muito interessante, e que geralmente suscita muitas discussões, muitas divergências, porque você acaba misturando algumas coisas que não deveriam ser misturadas, né? A primeira questão é nós entendermos que nós estamos falando de coisas diferentes quando nós falamos de tráfico de animais, que é uma atividade ilegal, e estamos falando de criação de animais, que é uma atividade legal, amparada por lei e autorizada pelo Estado brasileiro. Então, são coisas diferentes, né? Para a gente não misturar as estações e achar que tudo é a mesma coisa. Existem criadores de animais silvestres no Brasil autorizados pelo IBAMA, que criam os animais para o comércio, e existem os traficantes de animais ilegais, que são os traficantes de animais, que estão totalmente à margem da legislação, atuam na ilegalidade. O segundo aspecto que a gente precisa separar é o ponto de vista filosófico do ponto de vista prático, digamos assim. Do ponto de vista filosófico, cabe a interpretação pessoal de cada um, se você concorda ou não concorda em ter um animal silvestre. Do ponto de vista filosófico, eu, por exemplo, eu não tenho, nunca tive e nunca vou ter um animal silvestre como animal de estimação, porque eu não gosto. Eu não concordo, não acho legal, não quero ter. Tem pessoas que acham interessante ter, e a gente respeita, até porque a lei do país é assim e você tem que respeitar o que diz a legislação. Então, a gente precisa separar que quem não gosta de animais silvestres em cativeiro está dentro da sua razão, dentro do seu direito. É um direito, porque às vezes as pessoas costumam muito entrarem numa discussão e se acusarem mutuamente, porque você é a favor do animal em cativeiro, e o outro, não, você é contra.
E, na realidade, a gente tem que entender que, primeiro, que não é uma questão de ser contra ou a favor. Ela já existe, já é uma realidade que já existe no Brasil. O comércio legal de animais não está em votação se o Brasil deve ou não ter animais silvestres comercializados. Já existe, isso já está aprovado, já é lei, e quem é contra tem todo o direito de lutar para ser contra, e tem todo o direito de fazer também campanhas para que as pessoas não tenham, não comprem e não adquiram o animal silvestre para fins de companhia, seja ele legal, seja ele ilegal. A Rentas, ela jamais fará campanha para que as pessoas comprem animais legalmente. Nós nunca fizemos nenhuma campanha nesse sentido, de que comprem animais legalmente. Nós sempre informamos aquilo que diz a legislação. Compre animais silvestres, não compre animais silvestres ilegalmente. Ou seja, se a pessoa quiser comprar legalmente, ela procure um criador devidamente autorizado, devidamente legalizado pelos órgãos ambientais para comercializar esse animal. Né? A gente tem que dizer que esses criadores existem, que é uma opção. Agora, uma questão que a gente se depara muito é que o comércio de animais silvestres, o comércio legal no Brasil, nunca foi um comércio grande, nunca foi um comércio estruturado. Então, hoje, a gente afirmar se ele é possível ou não de ser um instrumento de combate ao tráfico de animais silvestres, eu não sei se é confortável a gente afirmar se sim ou se não, porque como nunca foi efetivamente estruturado como tal, como uma ferramenta de gestão de fauna, uma ferramenta capaz de fornecer animais para suprir essa demanda da sociedade numa quantidade suficiente que realmente competisse com o ilegal, eu não sei dizer se isso aumentaria ou não, ou ajudaria a diminuir ou não o comércio ilegal. O que a gente sabe é que você tem muitos problemas legais, criminais dentro de criadores. Existem criadores que são sérios, eu conheço várias pessoas que criam animais silvestres de forma séria, correta, respeitando a lei, mas a gente sabe também que uma grande maioria, principalmente na área de passeriformes, atuam de forma ilegal, fazem falcatruas, fazem fraude e em nada contribuem com o combate ao tráfico de animais silvestres. Ao contrário, eles incentivam o tráfico de animais silvestres. Então, é uma discussão que a gente tem que ter muito cuidado, né? Ser um debate em que a gente tem que deixar de lado a paixão, porque, no final das contas, o que está em jogo, o que está em risco, é a vida do animal que está sendo comercializado, seja ele um animal de origem legal ou de um animal de origem ilegal. O que a gente tem que se atentar sempre é para que esse animal tenha suas condições de bem-estar e de saúde atendidas, para que esse animal tenha um recinto minimamente condizente com a sua realidade biológica, que esse animal tenha acesso a tratamento veterinário, para que esse animal tenha disponível uma alimentação adequada, para que isso minimize ao máximo os maus tratos que esse animal pode estar sofrendo. É importante essa discussão, porque há uma tendência, como você disse, a gente faz um acompanhamento desse mercado, desse setor, e há uma tendência de se aumentar, e nós acreditamos que vai aumentar muito a criação de animais legalizados no Brasil, de criadores legalizados no Brasil. E nós estamos sempre disponíveis e dispostos a sentar com esses criadores para tentar conversar e tentar a gente chegar a um acordo para que a gente possa efetivar o que for melhor para o animal e para que o animal não seja apenas um produto que seja um produto de cobiça por mera questão financeira, uma fonte de lucro para o comerciante.
né? Nós temos que entender que o animal, seja ele silvestre, seja ele doméstico, seja arara, papagaio ou miquinho, ou seja ele um cão, um gato, que também é comercializado, que também você compra no Brasil, que os animais, antes de tudo, são seres que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação, todo o nosso cuidado e o nosso empenho para que eles tenham as suas necessidades atendidas e não sejam privados daquilo que a natureza lhes deu. Denner, você falou uma palavra interessante, que é essa demanda da sociedade. E uma coisa que a gente está observando aqui em Brasília, foi bem nítido desse negócio do caso da Naja, é a demanda da sociedade por animais exóticos, né? Não basta só o tráfico já de mais de 35 milhões de animais por ano, que tem da fauna brasileira, mas também está surgindo, ou pelo menos está se mostrando cada vez mais, uma demanda de animais exóticos. Aqui em Brasília mesmo, essa semana, apareceu no quarto andar de um prédio uma king snake, se eu não me engano. Teve esse caso da Naja, que além da Naja tinha uma víbora, que ela tem origem asiática também. Inclusive, essa víbora teve um grande problema aqui no zoológico de Brasília, porque não existia soro aqui no Brasil. Vale lembrar que o soro da Naja ele só tinha aqui no Brasil porque no Instituto Butantan os pesquisadores estudavam, foi uma coincidência, uma sorte, estudavam aquela espécie e tinham um soro por causa de algum acidente, né? Um eventual acidente tinha, e esse soro veio de São Paulo direto para Brasília. Mas a gente está percebendo, não só no caso dessas cobras, aqui em Brasília também apareceu um tubarão lixa, eu acho que é lixa, se eu não me engano, mas a gente está percebendo essa introdução de espécies exóticas. E, salvo engano, as espécies exóticas não têm uma legislação assim muito adequada relacionada a isso. E como que você enxerga essa questão né, ou como a Rentas vem enxergando isso, das espécies exóticas? Porque um dos vários problemas que pode acontecer é que essa espécie pode ser, né, de alguma forma ou de outra, ou fugir, ou porque foi colocada na natureza, ela ou se reproduzir com animais da nossa fauna brasileira nativa e gerar né, uma nova mistura de animais, de espécies de animais, ou então, a gente vê isso no caso dos javalis, que são espécies que não possuem, que não estão na nossa cadeia. Então, por exemplo, esses animais eles acabam tendo grande quantidade de alimentos e eles não têm ameaça de predadores, enfim. São espécies que podem, né, eventualmente, se reproduzir na nossa fauna e afetar a nossa própria biodiversidade e afetar os nossos biomas, né? Como que vocês vêm enxergando essa questão das espécies exóticas aqui no Brasil? Olha, Guilherme, nós da Rentas temos acompanhado com muita preocupação essa onda de importação de espécies exóticas pelo Brasil. O nosso país sempre figurou com bastante destaque nas listas de países que eram grandes exportadores ilegais de animais silvestres. E, de fato, a gente ainda continua tendo bastante destaque na lista de países exportadores de animais silvestres. Porém, o Brasil também começa a ganhar destaque numa outra lista, que é a lista de animais de países que são importadores ilegais de animais, principalmente de animais peçonhentos, animais venenosos. Na realidade, o Brasil está importando de tudo, mas há um crescimento muito grande nesse aspecto, nessa categoria de animais peçonhentos. E isso é muito preocupante porque você traz aí duas questões fundamentais. Primeiro, o risco para a sociedade, né? O risco para quem compra, o risco para a família de quem compra, o risco para os vizinhos de quem compra. Porque muitas vezes essas espécies venenosas, peçonhentas, como cobras, aranhas, escorpiões, elas são importadas, são comercializadas e reproduzidas e vendidas internamente para colecionadores que moram, né, às vezes, em apartamentos, como você citou. Essa semana teve o caso de uma serpente
que escapou pela varanda, foi capturado na varanda de um apartamento, se não me engano, no quarto andar ou quinto andar, aí na cidade de Brasília. Isso não é uma situação incomum. Isso tem acontecido com bastante frequência no Brasil e é uma questão que nos preocupa bastante, porque coloca, sim, em risco a saúde das pessoas, porque quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo agora, não faz ideia que, às vezes, o vizinho dele do apartamento do lado ou da casa ao lado está criando uma espécie potencialmente perigosa para a saúde dele ou da família dele. E a segunda questão é a possibilidade desses animais irem para a natureza, irem ou de forma espontânea, através de uma fuga, ou irem para a natureza propositadamente, através de uma soltura irresponsável. Isso, de fato, também vem acontecendo no Brasil. Esse caso da Naja ilustrou bem isso, né? Visto que, para se livrar do animal, a pessoa colocou essa Naja dentro de uma caixa e deixou ela jogada num shopping center próximo, ao lado de um grande shopping center da cidade. E então, isso aí para você ver a tamanha falta de responsabilidade que as pessoas têm com relação à vida das outras pessoas. E é evidente que esses animais peçonhentos, eles são importados, e no Brasil você não tem, para a grande maioria deles, para a imensa maioria deles, você não tem antivenenos para combater, para ajudar um paciente em caso de um acidente. Muitas das espécies que estão entrando são da Ásia, do Sudoeste Asiático, como é o caso dessa víbora que você citou, que foi apreendida junto com a Naja. Estão entrando Najas da Ásia, estão entrando espécies de serpentes da África, como a mambas, né, mamba negra, mamba verde, a víbora do Gabão, da Oceania, na Austrália, você tem a taipã, enfim, são muitas espécies que o Brasil está importando, são muitas espécies exóticas que já estão sendo reproduzidas em território brasileiro, e isso tudo nos causa uma grande apreensão em função desses riscos ambientais e riscos sociais que podem trazer para a sociedade e para o meio ambiente no Brasil. Denner, já passou um pouco aqui de 1 hora de live, então se tiver alguma pergunta que o pessoal tenha, coloca aqui agora de novo, se eu perdi essa pergunta, que eu faço aqui agora para o Denner. Mas, Denner, queria já caminhar para o final da nossa conversa, falando um pouco dessa questão da devolução dos animais para ou reinserção, né? Como é que hoje os canais, quais são os canais de comunicação? Como é que a pessoa faz se você tem um animal em casa e quer devolver? Você se sensibilizou ou entendeu que o lugar desse animal não é a sua casa, não é o seu lar, mas sim a natureza? Como é que você faz? Quais são os canais de comunicação hoje que o IBAMA tem, ou a polícia do meio ambiente, ou a própria fiscalização tem? E nessa pandemia também, só um parêntese, uma coisa que a gente percebeu bastante é o aumento das fiscalizações. Então, eu queria que você falasse rapidamente, já para caminhar para o final, como é que está essa questão das fiscalizações hoje nas rodovias. Eu acredito que com a pandemia, a circulação, a queda da circulação de carros foi o grande, vamos dizer assim, responsável pelo aumento da fiscalização. Porque eu acredito que a fiscalização ainda seja muito pouca, ou seja, existem poucos policiais ou poucas pessoas preparadas para isso, ou dentro dos órgãos de fiscalização, como as polícias rodoviárias, que contribuem bastante, mas também do próprio IBAMA. E aí eu vou tentar dar uma olhada aqui rapidamente se tem alguma pergunta. Mas eu queria que você passasse principalmente esses canais de comunicação para a gente poder anotar. Correto. Você estava falando, até na sua última pergunta, Guilherme, você falou sobre aquela campanha do isolamento, né? Que o isolamento não deveria ser para todos. Foi uma campanha que foi criada pela agência Sala, que é uma agência parceira da Renkers, que faz um serviço pro bono para nós, que criou essa maravilhosa campanha de conscientização que tem trazido resultados fantásticos. A gente tem recebido um retorno extremamente positivo das pessoas que nos procuram e que fazem perguntas como essa que você tão bem colocou, sobre, eu tenho um animal, mas não quero mais ficar com esse animal, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que a gente orienta
é que a pessoa saiba que, caso ela faça a entrega voluntária do animal, ela não vai sofrer nenhuma punição, nenhuma perseguição por parte dos órgãos ambientais. E existem diversos canais para você fazer essa entrega voluntária. Você pode, por exemplo, ligar para a linha verde do IBAMA, e o telefone é 0800 61 80 80, repetindo, 0800 61 80 80, a ligação é gratuita. Você liga e pergunta, e expõe a sua situação para o IBAMA e pergunta para ele sobre aonde você poderia entregar esse animal que seja mais próximo da sua casa. Você também pode procurar um zoológico ou um CETAS, um centro de animais silvestres, né, de reabilitação de animais silvestres, centro de triagem de animais silvestres, procurar a Secretaria de Estado ou de Meio Ambiente do seu município, no sentido de buscar uma orientação para você fazer a entrega desse animal no local mais apropriado possível. O que a pessoa jamais deve fazer é soltar esse animal na natureza, seja ele a espécie que for, mesmo que for um pássaro, que você acha que vai soltar, abrir a gaiola, que o passarinho vai sair voando, não faça isso, sob nenhuma hipótese, porque, como a gente já disse aqui, muitos desses animais podem acabar morrendo se eles forem soltos sem critérios, ou eles podem acabar levando alguma doença para as populações naturais na natureza, né? Então, jamais você deve soltar um animal silvestre ou um animal exótico por conta própria e soltar em qualquer lugar. Você deve sempre procurar um desses canais que nós indicamos, como a linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80, ou se você quiser entrar no site da Renktas, nos mandar um e-mail. O site da Renktas é o www.renktas.org.br. O nosso Instagram é o @Renktas. Nós temos também o nosso Twitter, enfim. Basta digitar Renktas no Google que você vai nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou através do nosso site. Nós podemos oferecer as orientações que você precisa. E você também, no nosso site, você pode se tornar um voluntário virtual, pode se inscrever como voluntário e nos ajudar nas nossas campanhas, nos nossos projetos, nas nossas atividades. Nós estamos sempre precisando de voluntários, de pessoas que possam compartilhar o nosso conteúdo, nos ajudar nessa disseminação de informações contra o tráfico de animais silvestres. E respondendo à sua última pergunta, de fato, a quarentena ela tem propiciado um aumento da fiscalização, até em função das rodovias estarem com uma frequência menor de veículos, e nós, infelizmente, sabemos que a legislação, que a fiscalização ambiental, ela não tem a devida atenção que merecia ter dos órgãos públicos do Brasil, e aí eu não estou fazendo menção a nenhum órgão, eu digo dos órgãos federais, estaduais ou municipais. Na esfera federal, você tem os valorosos fiscais do IBAMA, os fiscais do Instituto Chico Mendes, ICMBio, que fazem um trabalho magnífico, mas que a gente sabe que muito desse trabalho ele é um trabalho penalizado pela falta de recursos, pela falta de pessoal, pela falta de equipamentos, o que faz com que os traficantes de animais se aproveitem dessa fragilidade na fiscalização para exercerem essa sua atividade criminosa. Perfeito, Denner. Bom, muito obrigado. Eu dei uma olhada aqui nas perguntas, eu acredito que todas as perguntas tenham sido respondidas ao longo da live, mas, assim como o Denner falou, eu coloquei os contatos aqui embaixo, da Renktas no Instagram, Renktas na internet, para as pessoas acessarem o site, quem tiver interesse de se voluntariar, quem tiver interesse de ajudar. Eu mesmo já fiz minha inscrição lá, e eu acho que tem oportunidade para todo mundo tem uma expertise, todo mundo tem algo a contribuir. E eu queria passar para suas considerações finais, mas eu queria deixar também o meu agradecimento, muito obrigado
pela sua disponibilidade, pela sua participação, pelo interesse. Eu sei que deve ser um pouco cansativo, né, falar disso todos os dias tem uma live diferente. Não, é importante. Mas eu acho muito importante a gente divulgar, porque eu acho que esse é o nosso papel enquanto instituição, enquanto terceiro setor, contribuir para que as pessoas tenham conhecimento desse assunto. E eu acho que esse assunto ele é um assunto muito transversal, assim. Então, independente da área de atuação da pessoa, independente da sua profissão, eu acho que enquanto cidadão, enquanto brasileiro, você faz parte disso. E aí foi um dos meus principais motivos e anseios para trazê-lo aqui, para trazer essa visão da Rentas e quem sabe aí contribuir para as pessoas que assistiram ou que irão assistir. Essa live vai ficar disponibilizada no YouTube para as pessoas, podem compartilhar nas outras redes sociais. Ela está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook da Federação Nacional, mas eu também vou divulgar em outras redes sociais. E com os meus agradecimentos, queria passar para você e agradecer também as pessoas que estão assistindo até agora. Foi 1h17 de live aí, mais ou menos. Porque é muita informação, muito conteúdo, e eu acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho mais para poder entender ou para poder ter conhecimento sobre esse assunto, que é muito caro. A gente precisa entender que os animais silvestres no Brasil é um tema que é muito caro para nós enquanto sociedade, e que a gente tem que tratar com um apreço maior. E aí eu passo para você, Dene, para as considerações finais para a gente poder encerrar. Inicialmente, eu queria te agradecer, Guilherme, agradecer a sua sensibilidade para esse tema. Desde que você entrou em contato e que nós começamos a conversar sobre essas questões, foi possível perceber essa extrema sensibilidade que você tem com a nossa causa. Eu agradeço muitíssimo. Eu queria dizer que, para a Rentas, é extremamente importante a parceria com os engenheiros ambientais, com os engenheiros sanitaristas, e eu tenho certeza que nós vamos, a partir de agora, fazer uma parceria profícua, uma parceria importante com a Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas do Distrito Federal e, quem sabe, de outros estados também, ou com a própria federação. Será um prazer. A importância que os engenheiros, tanto ambientais como sanitaristas, têm na nossa luta, na nossa causa, é uma importância enorme, fundamental. Acho que vocês têm muito a contribuir com a expertise de vocês para o combate ao tráfico de animais silvestres. Como você colocou, é um tema transversal, e eu tenho certeza que nós, juntos, vamos somar esforços e vamos conseguir dar uma contribuição para o nosso país, para que a nossa biodiversidade seja mais respeitada e que nós possamos legar às próximas gerações um meio ambiente mais seguro, um meio ambiente mais equilibrado e com maior justiça social e ambiental. Eu queria agradecer muito as pessoas que participaram, as pessoas que nos acompanharam até aqui. Se ficou alguma resposta, alguma pergunta sem resposta, por favor, entre nas redes sociais. O Guilherme deixou aí os nossos contatos. Podem entrar em contato através do nosso Instagram, o meu pessoal da Rentas, do nosso Facebook, acompanhar o nosso trabalho. Gostaria de, mais uma vez, fazer o convite às pessoas que participem como voluntário da Rentas, é muito, muito importante. E, por fim, agradecer a todos vocês, e um agradecimento especial a você, Guilherme, e a Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas do Distrito Federal. Foi um prazer e a gente está sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Dene. Muito obrigado a todos, gente. Vou encerrar aqui. Boa noite a vocês. Até mais. Até.